Boa noite, você que está chegando agora. Nós já estamos no meio do programa Sem Tabus de hoje. Obrigada por sua audiência, você que conversa conosco nas nossas redes sociais digitais. É sempre muito bom ter a sua companhia. Hoje o tema é daqueles que chamam muito a atenção e que as perguntas feitas aqui justamente foram provocações feitas quando nos perguntam sempre a respeito de sexo oral. Nunca cessa essa pergunta, mas decidimos sair da vala comum, que fica sempre naquele convencimento do pode, não pode, é pecado, não é pecado, grupos que se dividem, eu acho que o casal que decide. Ficamos nesse contexto como se não tivesse coisas mais profundas para discutirmos que tem a ver com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com o desenvolvimento desse relacionamento, tendo cuidado com os aspectos da saúde em si. Então, é isso que nós estamos valorizando hoje. E aí você toma as suas decisões, faz as suas escolhas, mas depois não diz que nós não trabalhamos as questões que estão em volta do tema sexo oral. Mas já falamos sobre a doença do beijo, que é chamado de mononucleose. Estou boa aluninha, estou aprendendo com a doutora. Nós já falamos sobre sexo oral, um pouquinho mais sobre o herpes, o vírus da herpes, que muita gente tem. Mas a pergunta que fizemos é se eu tenho no canto da boca herpes, é diferente do herpes de quem tem na região genital? Perdeu o primeiro bloco? Ah, perdeu muita coisa. Mas esse programa depois vai ficar disponível no nosso canal no YouTube e você vai poder então acompanhar e estudar junto com a gente. A partir de agora, outras perguntas, seja bem-vindo aqui para a nossa conversa, como sempre. Você que já está acompanhando desde o comecinho sabe que a conversa é boa, não é? Vamos lá. Doutora, me diz o seguinte, quais são as... Eu abri noutra pauta e não na nossa combinada. Vamos aqui. Vamos lá. Acontece. Somente pessoas que têm muitos parceiros é que são sujeitas a contrair o vírus do HPV? Os casais monogâmicos também? Sim, os casais monogâmicos podem contrair HPV, inclusive pessoas virgens. Tem trabalhos que mostram que adolescentes, porque o que é considerado virgindade, né? Quando você considera que virgindade é somente a penetração, você pode ter casais ou, sei lá, pessoas que tenham já contato sexual, passa ali, passa a mão ali, passa a boca ali, esfrega ali, que já podem contaminar-se com HPV e ser HPV positivas sem que haja penetração, então são consideradas virgens. É mesmo? É. Esse desaviso do contato com o outro, da secreção do outro, às vezes passa despercebido, fica focado, virgindade, não penetração, estou protegido, sou virgem ou virgem, mas vai além, o beijo, a saliva. Exato, e é super importante saber que HPV também não tem cura. As doenças virais, de modo geral, elas não se curam. O corpo produz anticorpos que combatem, existem exceções, claro, mas nós, dos exemplos que estamos falando aqui, HPV, herpes vírus, eles não são curados, você fica como um portador são. Então, durante toda a vida, que uma pessoa que tem HPV, durante toda a sua vida, ela pode transmitir para todos os parceiros que ela tiver e que tiver relação sexual sem proteção, ou que tiver lesão visível e que tiver contato. Então, é super importante que você saiba que tem lá uma verruguinha, precisa tirar. Os homens que têm, outra coisa que é dica super importante, tem uma verruga externa, é necessário procurar um urologista e fazer o exame interno da uretra, fazer um exame uretroscopia. Muita gente não fala disso, porque assim como a mulher tem que olhar as paredes vaginais para saber se tem verruguinhas lá, o homem precisa olhar a parede da uretra, porque pode ter verrugas lá. Então, eu sou monogâmico, mas eu já tive contato com alguém que teve HPV. Sim, eu posso transmitir. Você fala das verrugas, falou de outras vezes, repete, as verrugas, é uma manifestação da presença do HPV? Sim, um tipo, não obrigatoriamente. Então, assim, depende da imunidade, da susceptibilidade individual. Eu posso ter desde nada, ser um portador são e nunca ter, ou pode existir, sim, casos do meu corpo matar o vírus e eu ter contraído e não tê-lo, porque o meu corpo matou, mas outra pessoa não. Então, é uma coisa muito individual, de susceptibilidade individual. E tem pessoas que vão manifestar as verrugas, que elas normalmente não são oncogênicas, não levam a câncer, mas que são muito contagiosas. E, finalmente, existem aqueles que vão só se manifestar
com câncer, finalmente com câncer de colo ou da boca, da garganta, da região anal. Então eu posso ter como manifestações do HPV, desde nada até câncer. Então, outra vez, se faz necessário lembrar que, na prática do sexo oral, mesmo entre casais monogâmicos, mesmo com essa história que é ideal para muita gente, que não teve outros parceiros, que não teve outros contatos, ainda assim pode haver a presença do HPV por outras vias, por outras maneiras de contato, e ela nem se deu conta disso. Sim. É isso? Sim, exatamente isso. Mais uma. Quais são as infecções mais comuns de se contrair no sexo oral? Bom, as mais frequentes e que a gente já falou várias aqui, herpes simples, gonorreia, sífilis, HIV. Aí você fala, mas eu sempre soube que HIV não transmite por saliva. Sim, mas tem alguns pormenores, né? A gente ainda vai falar no decorrer do programa. Você pode ter lesões orais, você pode ter fissuras na sua boca, que é muito comum, e outras pessoas também. O mau estado de conservação da gengiva, que é outra coisa que a gente vai abordar aqui. Um mau estado de saúde bucal leva a uma maior chance de se contaminar com doenças sexualmente transmissíveis, caso sua opção seja fazer sexo oral, especialmente sem proteção. Não, então já pode emendar as respostas nesse sentido. Quando eu deixei no ar a pergunta antes de irmos para o intervalo, algumas pessoas, já ouvi de pessoas dizendo assim, não, qual o problema sexo oral? Porque fica ali no raso, né, da discussão. Qual o problema? A boca é muito mais contaminante que o órgão genital. Então, ou seja, parece que isso já responde e resolve. Mas a boca transmite para o órgão genital e o órgão genital também pode transmitir para a boca? Sim. Inclusive, existem trabalhos que mostram que existe mudança na flora bacteriana, porque, claro, existem bactérias na região genital, existem bactérias na região anal e existem bactérias na boca. Mas nem sempre são as mesmas. Mas existe, nas pessoas que têm esse tipo de prática, existe uma mudança da flora, tanto da boca quanto da região genital, inclusive a transmissão de doenças, especialmente em mulheres. Por quê? Às vezes você faz uma espécie de sexo oral que não se restringe à região genital, mas que passa para a região perineal e anal. E aí as bactérias que não deveriam estar na região genital da mulher são levadas pela boca, da área anal para a área genital e, por exemplo, as mulheres podem desenvolver infecção de urina, por exemplo. Aí você fala assim, mas puxa, eu tomo tanto cuidado com a minha higiene, eu enxugo, porque quem tem menininha sabe direitinho como é que a gente ensina a enxugar sempre de frente para trás, fazer higienização, para não levar contaminantes, né, bactérias que no trato retal, né, no reto, no ânus, são normais e não causam doenças, mas quando entram em contato com a via urinária, causam doença. Muitas vezes o vetor dessa transmissão é a boca, é a língua. Então existe uma transmissão, uma transmutação, né, entre as floras bacterianas e a chance de levar também doenças. Pode haver mudança, como eu te falei, mudanças da flora, pode predispor a, inclusive, a infecções fúngicas, outras coisas estão associadas. Mas na maior parte dos casos, o organismo acaba que encontra um reequilíbrio. Muda quando você compara alguém que pratica sexo oral com alguém que não pratica. Mas não que essa pessoa vá viver sempre doente por causa disso. Tem mudanças, mas o corpo se adapta. Ok, mas é importante saber que há essa mudança, há esse movimento e que isso pode estar ligado a alguma infecção, algo que você carrega e não entende o porquê e precisa então dessa observação se dar. Cárie, ferida ou um simples machucado na boca pode significar alguma coisa no sexo oral, então, nesse sentido? Sim, nós já até pincelamos um pouco há alguns minutos, né? Isso mau estado de conservação bucal é um fator predisponente para aumentar a chance de contaminação de doenças sexualmente transmissíveis. Por exemplo, já se fala há muito tempo que a saliva não transmite HIV. E existe hoje em dia uma polêmica, né? Sempre pensava-se que era uma forma mais segura de praticar o sexo, para quem tem HIV, é usar o sexo oral. Porém, é muito comum que quando você tem uma gengiva que sangra,
E a prevalência, né, a quantidade de pessoas que têm gengivas que sangram quando escovam ou que passam o fio dental é muito grande. Se você tem isso e o seu parceiro também tem, ou existe uma microfissura ou alguma lesão, ou você tem o hábito, por exemplo, de fazer sexo oral sem proteção, aquele líquido que sai do pênis, que é rico em partículas virais, né, em vírus ativos, e muitas vezes não está muito associado com a carga viral, ou seja, tem pouco vírus no sangue, mas pode ter muito vírus no sêmen. Então, se você entra em contato com o sêmen numa boca que está ferida, que tem cárie, inclusive a cárie também é transmitida pelo beijo, viu? É uma das doenças que é transmitida pelo beijo. Aí você tem uma porta de entrada para o vírus HIV. Então, hepatites nós não mencionamos, mas a hepatite A, B e C é transmitida pelo beijo e B e C pelo sexo oral. A gonorreia, que eu acho super importante, não sei se já é o momento da gente abordar, mas a gonorreia é uma coisa assim que está alarmante, porque o que acontece? A bactéria que é Neisseria gonorrhoeae, que é a que causa a gonorreia, ela pode também ser transmitida pelo sexo oral e ela encontra na garganta, nas amígdalas, na faringe, um lugar assim muito legal para viver. Ela é úmida, ela é quentinha, tem vários fatores de alimentação, de proliferação das bactérias e elas acabam morando lá. E o que está se tornando muito alarmante com relação à gonorreia? Antigamente ela era uma bacteriazinha muito boba, que qualquer bezetacil matava. Nos anos 80, nos anos 90, era muito simples de matar essa bactéria. Aí, quando começou-se com essa disseminação da prática sexual oral, aí, imagina que você contrai essa bactéria e apresenta uma amidalite. Vai no pronto-socorro e fala, isso aí, tô vendo pus na garganta, tá com dor para engolir, dor para falar. E aí vai lá, o médico te prescreve um antibiótico. Que é numa dose que normalmente mataria as bactérias que normalmente causam amidalite, mas não é suficiente para matar a gonorreia. Só que esse médico nem suspeitou que a pessoa poderia ter gonorreia. E aí ela passa uma vez e não melhorou. Depois ela passa de novo no pronto-socorro, não respondeu o antibiótico, muda o antibiótico. E aí toma mais um antibiótico e não melhorou. E mais um, e mais um. E é muito comum as pessoas chegarem aos pronto-socorros, estarem já no terceiro, no quarto antibiótico, e ninguém pensa que não é uma bactéria, né, habitual, uma gram-positiva, um tipo de bactéria que comumente causa. E aí ele não pensa que é a gonorreia. E aí ele vai tomando antibióticos em subdoses, que faz com que exista um fenômeno que se chama resistência bacteriana. A bactéria vai ficando mais resistente a esses antibióticos. Então, hoje a gente vê que a bactéria que morria com uma simples bezetacil, uma penicilina, há 10, 15, 20 anos atrás, mais até, hoje precisa muitas vezes de internação, antibióticos venosos, e diminui a proliferação, né? Aí a chance que a gente tem, porque hoje em dia tem que ficar internado. Imagina se todo mundo que tiver gonorreia precisar ficar internado para tomar Rocefin na veia, um antibiótico venoso, e você pensa que é pouca gente. Existe uma estimativa de que existem mais de 500 mil, 700 mil casos de pessoas com gonorreia no mundo. E disseminando por aí. Esses são os casos registrados, números registrados. Imagino que não está nos registros. Exato. E quantas a gente nem sabe que tem, né? Só que isso poderia ser prevenido se você tão somente fizesse sexo oral também com proteção. Agora, uma coisa que é importante a gente mencionar, um trabalho interessante é que diz que as pessoas não interpretam, mais de 65% das pessoas não interpretam sexo oral como prática sexual. Entraria como, talvez, preliminares, como se preliminares também já não fosse prática sexual, né? Então, as pessoas não entendem que é necessário proteger-se também nessa prática, né? Já chama sexo oral por causa disso, porque é sexo também, né? E é tão assim que sabe-se de prática do sexo oral, não somente vaginal, mas anal também. Há pessoas que se habilitam a essa condição, sendo essa região tão contaminada, região anal tão contaminada justamente por ser ela quem é. E com relação, por exemplo, a sexo anal, já existem trabalhos que mostram que a chance de contaminação das três formas, né? Pensando oral, vaginal e anal, a forma que mais é passível de contaminação, por exemplo, do HIV e das hepatites é a anal. Por quê? Porque durante a penetração existem muitas
microfissuras e os machucadinhos, né? É uma área que habitualmente não foi preparado para isso. Então, existem microfissuras e por essas microfissuras é que todos os micro-organismos podem entrar. Pode entrar o HIV, pode entrar bactérias, pode entrar os vírus das hepatites e por aí vai. Não quero que essa conversa fique assim alguma coisa do alarme, do medo, como diz entre aspas, tacar terror. É pura e simplesmente assim, uma conversa tranquila, aberta, até porque nem é o estilo da Mariana, da doutora Mariana, e como médica, eticamente, ela não é dessa postura. É simplesmente esclarecer, estudar o tema, como estamos fazendo assim, trazendo essa questão à luz do conhecimento do que está registrado como ciência, como conhecimento médico. Atual. Conhecimento atual, tá? Só lembrando mais uma vez sobre isso. E fazendo diferença que, claro, quando vive-se uma vida de promiscuidade, ou seja, sem cuidado, com quem, quando, quantas vezes, no final de semana, nas festas, nas baladas, como dizem, uma vida, entre aspas, de novo, a chamada vida louca. Aí nós nos colocamos assim, se não vivemos a vida louca, nós estamos casadinhos, bonitinhos, está tudo ok, estamos prevenidos de tudo e está tudo tranquilo, tudo liberado. A gente vive hoje num mundo tão contaminado, tão adoecido, tão adoecedor também, e às vezes nós deixamos de nos prevenir porque nos colocamos num lugar muito santo, sagrado, seguro, nesse sentido mesmo, obrigada, de segurança, seguro, e não nos damos conta. Por exemplo, quando você falou ali uma fissura na boca, né? Passou o fio dental, escovou o dente, uma fricção, fio dental, machucou a gengiva, faz sexo oral. Quer dizer, você pensa, não, aí você vai cair no comum de novo. Mas pode ou não pode? Claro que pode, estou com a boca limpinha, mas está machucadinha. Pode acontecer uma relação dentro daquilo tudo que já foi dito até agora e você não se perceber que há ali um fator que precisa ser considerado, entende? Não é moralismo. Eu quero salientar isso repetidas vezes. Não estamos aqui com nenhuma postura moralista. Estou conversando com uma médica e ela pode dizer que não houve nenhum combinado para ela não dizer isso, não dizer aquilo, focar nesta direção, porque queremos dizer isto ou aquilo, certo? Não, exatamente. Então, tranquilo assim, tá? Nós vamos para o nosso intervalo e ainda tem perguntas e mais do que ouvir da doutora Mariana, como, por exemplo, o preservativo. De fato, ele protege, porque há pessoas que dizem que aquele plástico não é suficiente para ser barreira para alguns vírus. Isso é importante saber, né? O que dizer do sexo no período da menstruação? Olha que pergunta interessante também, porque você de casa que já me escreveu sabe, né? Que essa é uma questão que gera muitas dúvidas entre o casal, inclusive. É rápido, já estamos de volta. Sai daí não, tá batendo um soninho. O que é isso? É porque você está cansado, cansada do dia inteiro. Não é porque a conversa não está interessante, não é? Eu sei. Mas é o último bloco, daqui a pouquinho estamos de volta.